Quais foram os momentos em que você se sentiu mais leal a si mesma? Em um mundo repleto de mentiras que fingimos não ver apesar da tela nos escancarar, no qual as dinâmicas sociais parecem ser mais sobre transações do que sobre afeto, manter a integridade pode ser uma tarefa árdua, perdendo de vista nossa própria identidade no desespero de se sentir aceita e ou escolhida. Afinal, qual o tamanho do desafio em encontrar um equilíbrio entre ser fiel a nós mesmas e navegar por um mundo que valoriza a aparência sobre a realidade? Bom dia, Óbvias! Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje, junto com a incrível Nathalie Neri, vamos mergulhar em uma conversa profunda sobre coragem, identidade e a jornada para ser verdadeiramente fiel a si mesma. Bom dia, Nathalie! Ai, bom dia! Que gostoso você aqui! Nossa, que honra estar aqui com você, esse podcast incrível, nesse cenário. Você Gente, gostou, amiga? Que delícia! Ai, que chique, refinado. Nossa, e já faz tantos anos, eu não sei como que você nunca veio. Agendas. Verdade, tem aquele detalhe. Essa coisa da vida adulta, né, complexa. Sei, mas eu te conheci adulto 1.0, né? Adulto 1.0, tava ali na primeira fase da adultice, né, 2023, 22 anos eu tinha, acho. 2023 não, 2017. Não, 23, 22 anos eu tinha. Tá. Enfim, nessa falta de conta matemática, começamos o episódio. Obrigada mesmo. Ai, eu que agradeço. Feliz demais de estar aqui. Vai ser incrível conversar com você. E você tá linda nesse cenário. Obrigada. Bom, já que falamos sobre inícios, quase que infância, por favor, me conte um pouquinho do início da sua criação de conteúdo e como que você enxerga do que mudou na internet de lá pra cá? Caraca, olha, eu acho que a coisa mais surpreendente sobre a minha criação de conteúdo, que é isso, começou. Eu falo 10 para arredondar, o que é triste, porque aí quando eu fizer 10, eu vou estar falando 10 ainda, mas eu tenho 9 anos e pouco na internet, né? Mais 10, vamos arredondar para causar mais impacto. E quando eu comecei na internet, 2015, eu achava que eu estava começando tarde demais. Eu já estava na fase em que os youtubers dominavam as mídias tradicionais, em que você via todas as blogueiras mais bombadas na capa da Capricho, na capa da Atrevida, elas saíam no Globo, quando era sobre dinheiro eles saíam em pequenas empresas, grandes negócios, matérias no Fantástico, licenciamento de tudo. Então, quando eu entro na internet, já estava acontecendo um hype gigante e eu sinto, tarde demais. 2015. 2015. Engraçado que hoje muita gente também deve achar que tá tarde demais. Completamente. Muita gente fala, o que eu vou fazer na internet hoje, né? Você sente que você já começou tarde no jogo, que não tem mais espaço para crescimento, porque tem tanta gente grande. E eu sempre quis ser influenciadora, né? Na época, youtuber, que foi o que eu cresci assistindo, né? Mas eu não tinha nada para falar. E um dia eu tava de saco cheio da minha faculdade, tava fazendo ciências sociais no 3º ano, frustrada com a academia, não queria mais agradar ninguém. Porque antes eu não criava um conteúdo, enfim, não criava um canal, porque eu tinha medo das pessoas jogarem meu nome no Lattes, quando eu, né, fosse, sei lá, mestrada ou doutorada, e aparecessem meus videozinhos de beleza, porque eu queria fazer vídeo de beleza. E aí eu tava cansada da academia, várias coisas aconteceram, eu falei, é o meu momento. Abri meu canal, descobri que tinha que falar, e comecei a falar. Comecei a falar muito como uma forma de sanar esse desejo, né, sem acreditar que daria certo, porque é isso, tá tarde demais. Quem era para crescer e conseguir o hype, ser gigante, já é. Quem é para trabalhar com isso, já trabalha. Vejo poucas pessoas como eu trabalhando com isso, né? Na época, você não tinha, na verdade, criadores e youtubers negros com mais de 1 milhão de seguidores. Isso é muito tardiamente. Então, eu também não acreditava na minha possibilidade de sucesso, né? Sim. Dentro do que eu via como sucesso naquela época. Dinheiro, capas, números e pessoas gritando, chorando por você no lançamento de 50 dos seus livros, que enfim. E viagens. Viagens. Porque eu também comecei em 2015. A Óbvias é de 2015, eu tenho 9, eu nunca arredondei. Ah lá, você vive o presente. É porque eu gosto do marco do 10 anos, que vai fazer ano que vem, e eu me identifico completamente com a sensação de
é tarde demais, não vai ficar tão grande assim. Não tem o que fazer. Os números eram assustadores. Assustadores, acho que mais até do que hoje, né? Porque eles estavam concentrados em 10, 15 pessoas. Exato. Hoje em dia, muitas pessoas têm milhões. É. Você às vezes encontra alguém na rua e você vê um monte de gente atrás e a pessoa é gigante no nicho dela e a gente não acessa, né? Porque a criação de conteúdo se expandiu muito. Naquela época, não. Todo mundo sabia quem eram os maiores. E foi isso. E aí eu acho que por conta disso eu comecei muito focada no conteúdo, no que eu queria passar e encontrar essa comunidade. E beleza. Beleza também. Queria Tá. falar sobre cabelo afro, queria falar sobre beleza negra, interseccionando com as coisas que eu aprendi na faculdade sobre questões raciais, políticas e sociais, porque eu sentia que faltava, eu entendi que eu tinha que falar e eu não via o conteúdo que eu gostaria de assistir. Então, foi nesse sentido de oferecer algo meio que curando a minha criança interior, adolescente interior, que procurava conteúdo sobre cabelo crespo e queria ouvir que eu odiava o meu cabelo porque a sociedade é extremamente racista, que eu comecei a fazer o meu canal. E aí tudo aconteceu, né? Com outros parâmetros de sucesso e outros caminhos bem diferentes daquele. E aí, o que eu vi na internet mudando? Tudo. Tudo. O que era em 2015 se refez e eu acho que o sentimento de estou atrasada, ele nunca vai embora, trabalhando com a internet, infelizmente. Totalmente. Parece que você nunca tá plena na rede social certa, parece que a qualquer momento vai ruir, podem ser meus demônios internos também. Os nossos. Os nossos. Aham. Então agora tem que fazer tal coisa, tem que... E às vezes eu preciso até me acalmar. Não, calma. Aham. Faz muito bem o que tem que ser feito, o que você está fazendo, porque rola uma pressão de uma forma geral, né? A gente viu a decadência de uma rede, o crescimento de outra, nós vimos essa briga, estamos vivendo essa guerra das big techs e agora a gente vai falar também politicamente sobre publicidade e é isso, e a gente vive em um mercado de criação de conteúdo que movimenta bilhões no Brasil e no mundo. E a gente, é isso, é um trabalho, eu falo muito que criar conteúdo é morar em uma casa de aluguel, né? A gente cria os nossos conteúdos, tirando os nossos conteúdos proprietários, mas quando a gente hospeda os nossos conteúdos em redes, em plataformas, você depende da sobrevivência dela. Se esse proprietário amanhã virar e falar tchau, como aconteceu com o finado Orkut, então isso, a instabilidade de onde você coloca tudo que você tem, né? Traz uma ansiedade e para onde você vai a partir daqui também, né? Eu acho que depois de 9 anos, eu vou trazer um 9, chega de falar 10. Vamos de 9. Vamos de 9. Depois de 9 anos de criação de conteúdo, eu tenho pensado cada vez mais na importância dos nossos espaços proprietários na internet, né? De não só criar conteúdo para diversas redes sociais, mas entender como fazer coisas perenes, como Sim. desenvolver coisas que é isso, são nossas e a gente vai conseguir controlar e organizar de acordo com os nossos desejos, não para fugir de tal algoritmo ou alcançar algum outro. E isso tem muito a ver com como a gente tem que confiar nessa nossa identidade, que não importa a plataforma, mas que tem ainda algo a agregar, que tem dias que pode ter uma crise, mas que essa fé em nós mesmas permaneça acima de tudo. Além das plataformas, queria saber de você como que você enxerga que conceitualmente a internet mudou e vou exemplificar porque talvez fique mais claro. Quando a Óbvias começou, em 2015, era para ser esse contramovimento sobre conteúdos femininos que traziam infelicidade, toxicidade, pressão estética. E a gente teve um período que, de fato, a gente começou a ver outros perfis de mulheres, a gente teve uma questão sobre body positive, que foi muito forte, já dou um spoiler do que eu estou falando, e era um pouco desse grito de liberdade, em muitos momentos um feminismo branco, mas que também existiam pessoas como você trazendo o feminismo negro, mas eu tenho a sensação de que a gente saiu daqui, evoluiu, e voltou para o mesmo lugar. Eu entro no TikTok e parece que eu tô vendo as revistas dos anos 90. Só que ao invés de ver
de jornalistas está vindo dos próprios usuários. Exato. Nós nos tornamos as nossas maiores exploradoras e nós mesmas não estamos percebendo, porque o patriarcado ele é genial. Então, ele conseguiu fantasiar a pressão estética em conteúdos estéticos, aesthetic, e coisas que parecem... Continua sendo muito atraente você tentar ser a melhor que você pode ser, quando no fundo é ser apenas um perfil. Como que você enxerga esse movimento, agora que eu já dei toda a minha opinião? Não, eu concordo em gênero, número e grau. Eu acredito que isso acontece não só na internet, né? Estudos mostram que períodos de muito progresso, né, de governos muito progressistas, geralmente têm como resposta governos e movimentos muito conservadores em seguida. Então, você elege progressistas e logo em seguida uma força conservadora gigante se expõe. Isso acontece no mundo e eu acredito que a internet é isso, é um microcosmos. A gente vive o que somos alimentados, o que lemos, vimos. E junto com as discussões sociais, que começam muito forte em 2015, eu acho que hoje em dia falam muito sobre a internet e os anos 2000 serem a quarta onda do feminismo, né? Sobre ser esse movimento de um feminismo mais popular, né? Eu acho que é quando surge essa ideia de girl power, que é talvez um feminismo mais palatável e acessível, principalmente para as novas gerações, que é uma discussão sobre direitos das mulheres, que mostra como, enfim, ele é benéfico para todas nós e como nós temos que lutar. E que pode ser uma porta de entrada. Exato. Ele tem sua utilidade. Exatamente. Ele traz informação para quem talvez não receberia, para quem não se interessaria. Eu entrei na faculdade em 2013 e eu lembro que eu vi num bottom na bolsa de uma amiga escrito "Eu sou feminista". Eu falei, uma feminista? Não era um termo comum, não era popular, eu realmente me surpreendi, olha, feministas. Feministas? O que será que isso significa hoje? Isso é muito bom, porque eu lembro a primeira vez, acho que eu também vi num bottom, Aham. e era 2014, talvez 2013 ou 2014, O Futuro é Feminino. E eu achei aquilo tão poderoso, mas hoje em dia tem jaqueta. Exato, é de tudo. Hoje em dia você virou o olho, é girl power, qualquer lugar, mulheres na frente. E eu acho que justamente quando a gente vive esse novo momento em que a discussão sobre direitos das mulheres, principalmente, sai da academia e dos movimentos sociais e consegue essa faceta mais popular que chega nas pessoas através da internet, de páginas como a Óbvios, de perfil como o meu e de várias outras mulheres que na época entendiam que isso era importante, né? Depois desses processos recentes de aprendizado, como o meu e o seu, a gente levanta junto uma força conservadora. Eu lembro que eu assisti uma palestra do YouTube há poucos anos atrás, e eles falam como durante 2015, 16, 14 para frente, cresce uma nova vertente de conteúdo. Antes você tinha música, você tinha culinária, você tinha futebol e de repente cresce uma vertente significativa de conteúdos identitários. Identidade passa a ser uma forma de, enfim, consumo e busca de conteúdo, principalmente no YouTube, que também está ligado com pesquisa no Google, né? E aí, quando você vê o que seriam esses conteúdos identitários? Negritude, raça, gênero, pessoas com deficiência, enfim, indígenas falando sobre si, pessoas neurodivergentes e, enfim, corpos plurais. Você tem, talvez, com o despertar da mulher, nesse meio dos anos 2000 e pouco, né, 2010, a crescente de vários outros movimentos juntos. E sempre nesse processo, não existe a mulher universal, então vamos falar da mulher negra também. Não existe a mulher negra universal. Temos as mulheres negras gordas e quem carrega os problemas e as violências de classe. Então eu acho que ao falar de nós, das nossas experiências únicas, a gente acabou falando de todos. E isso gerou um incômodo gigantesco em todo mundo que estava sendo apontado, né? O apontar coletivo e macro, que é você como um corpo privilegiado, um corpo, enfim, masculino, cisgênero e branco, dominador, nos tira espaço ou nos afasta daquele lugar que poderíamos estar. Mesmo não sendo pessoal, não sendo o apontar de dedos foram apontados e as pessoas se ofenderam, as carapuças serviram. Claro que sim. Exato. E é muito mais fácil você repelir
do que você tentar, de fato, entender Exatamente. e colaborar. Exatamente. Aliar não, porque eu acho, não confio muito no termo aliado. Faz sentido. Mas o colaborar, de alguma maneira, ou pelo menos não atrapalhar. E eu acho que a gente escuta muito que muita gente nova cresceu com essas informações, né? Assistindo os nossos canais, os nossos podcasts, consumindo o nosso conteúdo. Nós fomos, eu acredito, nós que estamos na internet há 9 anos para mais, fomos as primeiras gerações que trouxemos essas discussões identitárias na internet e pra gente era novidade. E não é muito forte para você, já que você falou sobre geração, quando vem alguém muito jovem falar com você? É assustador. O podcast fez 5 anos agora. E outro dia, uma mulher de 17 anos veio falar comigo. Eu já escutei todos. Eu escuto desde que eu tinha 14. Falei, primeiro, não era pra uma menina de 14 anos, mas tudo bem. Figura materna, mãe. Elas me chamam de mãe, Nathalie. O que eu faço? Eu também não sei, eu queria saber. Umas mulher gigante, adulta, falando, ai, você me formou. Então, mas a gente precisa falar sobre isso. E agora eu vou falar diretamente com quem tá nos ouvindo agora. Vocês vão viver isso, eu acho. Que você vai amadurecendo e os anos vão se passando, só que você não se enxerga muito mais velha. Então, quando vem uma mulher de 20 anos falar comigo e fala, nossa, você é minha referência de mulher mais velha. Eu, de verdade, a questão da idade é uma coisa que eu tô passando bem. Você tá passando bem com isso? Eu tô passando bem. Fiz 30 agora, já comi o pão que o diabo amassou. Então eu falo, finalmente combina. Finalmente sou uma mulher e faz sentido eu me sentir uma mulher. Mas quando formo crianças, ainda me assusto. Quando dizem que formo crianças. Eu falo, eu não tinha responsabilidade emocional pra estar passando pra você as coisas que eu passei. Exatamente. Cuidado, vai pra um psicólogo. Então, e aí ela fala que eu sou a mulher mais velha, minha vontade de falar, imagina, a gente tem a mesma idade. Mas eu tô passando bem sobre isso, assim, eu acho que não é o que vai me pegar. Exato. Porque a gente tomou, talvez inconscientemente, uma decisão sábia na internet, que foi o que a gente tem para entregar não é a nossa imagem, é o nosso conteúdo. Exato. E eu estava tentando explicar para uma amiga minha que mora há muito tempo fora do Brasil, que não, né, o Brasil tem uma maneira de usar a internet que é muito profunda e muito intensa, explicando que os influenciadores são canais. Então, se antes se anunciava na TV, hoje se anuncia nesses canais. Só enquanto um canal de TV precisa de programas relevantes para manter a audiência, os influenciadores precisaram criar vidas relevantes para manter a audiência. Nossa. E aí o estrago. Nossa. Você matou exatamente a charada, é isso. Você entende? Não dá para você... Não tem novela nova, não tem uma minissérie, mas aí você vai ter que fazer uma viagem que seja interessante para o público, talvez um relacionamento que seja interessante para o público. Uma cirurgia. E digo o mais polêmico de todos, ter um bebê. Ter um bebê. Porque aí é esse processo de amadurecimento com essa audiência que também está amadurecendo e talvez você não se identifique mais. Porque é isso, você muda e as pessoas estão mudando junto com você. E talvez, eu acredito muito, hoje em dia é muito surpreendente isso, porque eu envelheci, mas o meu público continua tendo a mesma faixa etária, que agora é mais nova do que eu. Antes eu falava com a minha geração. Sim. Hoje em dia eu não falo mais, porque a minha geração majoritariamente está casando e tendo filhos, e eu não. Então eu passo a me comunicar com uma geração mais nova. Talvez porque sou imatura e meus problemas continuem sendo problemas jovens adultos. Não. Não sei. Não é. Eu acho que... Vou dar um pitaco. Posso dar um pitaco? Por favor. Eu acho que o serviço que você presta com o seu conteúdo, ele é eterno. Assim, um conteúdo que você fez em 2016, ele é muito relevante ainda hoje. Bom, a minha cunhada tem a minha idade, ela te ama muito. Ai, manda um beijo pra ela. Fala, manda um beijo, Cássia, ela vai surtar. Beijo, Cássia, linda. Ela vai surtar, ela vai ter uma síncope. A primeira Djamila, agora você, ela não sabe nem o que fazer.
Obrigada. Não corta, gente. É importante para minha relação familiar. Mas eu acho que o serviço desses conteúdos é de pessoas que estão em um momento, por exemplo, de se racializar ou de se entender, de se entender como mulher nesse mundo. E não é exatamente sobre faixa etária, é sobre fase. É verdade. Uma coisa que eu observo, pelo menos nos meus conteúdos, eu acho que pode ter a ver com você. São mulheres jovens e às vezes mulheres muito mais velhas. Exatamente, é surpreendente isso. Não é lindo? É lindo porque Fiquei até meio arrepiadinha. eu acho que a gente tem visto muito discussões sobre etarismo, né? E eu acho que a Cláudia Raia, ela abriu uma porta sobre vida 50 a mais, que estava bem fechadinha. E a minha mãe, hoje em dia, enfim, várias mulheres que eu conheço estão se inspirando nessas trajetórias, entendendo que é isso. Na verdade, você começa uma nova vida, uma adolescência 50, sabe? Uma adolescência 50 a mais. E eu acho que os anseios e os medos e os desejos acabam se conectando com um pouco mais de maturidade e condição financeira na maior parte das vezes. E é uma redescoberta. Com esses medos e desejos de 20 e poucos anos, sabe? De quem eu sou, para onde eu vou, o que eu vou fazer agora que eu tenho liberdade. É isso, com 20 e pouco você tem a liberdade da adolescência. Aos 50 talvez você tenha a liberdade da vida adulta, né? E os dilemas passam a ser muito próximos, então faz muito sentido isso por ser geracional. Faz muito sentido. E muitas das, por exemplo, as filhas delas, que talvez já não consumam mais o seu conteúdo, elas podem enxergar que a mãe delas precisa. Exatamente. Uma mãe, por exemplo, sei lá, que alisou a vida toda o cabelo. E elas falam, não, mãe, peraí. É isso. Mas você sabe que eu tenho a maior diferença que eu noto também, porque é isso, o consumo desse tipo de conteúdo também mudou. Lá no começo eu tinha que ser bastante didática, quase professoral. Era o beabá, como é que eu vou falar sobre identidade racial e autoestima da mulher negra, se a maior parte das mulheres nem se entendem como negra, elas estão se vendo como pardas, então a gente estava num contexto ainda mais escasso de informação do que hoje. E hoje o processo dessas meninas mais novas ou mulheres mais velhas consumindo esse conteúdo também mudou porque ela já tem uma base, afinal a gente está falando há quase 10 anos, né, pensando em 2015, mas com certeza muito antes, sobre essas discussões. Então, você já tem um ponto de partida maior. E o que eu noto é que esses conteúdos mais identitários, que falam sobre negritude, gênero, sexualidade, eles não são mais aceitos de forma didática. Eles precisam estar contextualizados. As pessoas preferem consumir isso, consumir uma discussão sobre cabelo crespo, vendo a menina arrumar o próprio cabelo e passando dicas sobre cabelo, mais do que ver alguém sentado te ensinando. Sim. Eu acho que é porque a gente perdeu também essa sensação de que alguém precisa nos ensinar. Você já sabe, você quer compartilhar experiências, trocar, né? Você quer ter acesso a essa pessoa de uma forma um pouco mais orgânica, talvez, né? Poder afetar e ser afetado por ela. Então, eu sinto que hoje a gente parte e discute essas questões de um lugar mais subjetivo. Essa é a palavra, mais subjetivo do que era no passado. Todas as mulheres negras entendem que, enfim, sofremos violências por sermos mulheres negras. Mas ela quer saber da minha experiência ou compartilhar dela, porque ela sabe que não é geral, não é genérico. Faz todo sentido. Faz todo sentido. A base já vem mais forte. Já vem mais forte. E como mudou o seu consumo de conteúdo na internet? Olha, eu, quando comecei, estava me formando, né? E é muito complicado isso, porque você se forma num espelho. Comecei com 21. 21 é uma idade complexa, é o momento que teu cérebro acabou de terminar de formar aquela parte lá. Faz tanto tempo. Entendeu? E naquela época eu era muito intensa e era tudo matar ou morrer. Primeira, jovem, nova convertida, né? Eu tenho muitas essas analogias com a igreja, porque foi. E quando você é novo convertido na sua religião, tudo é sobre. Você segue a doutrina, você tá lá. E isso te exige muita energia psíquica, né? Isso te mobiliza de uma forma muito intensa. Até entender que aquilo, até você passar a entender que aquilo não é a sua totalidade. Então, no começo, eu era a minha identidade política. E eu era só a minha identidade política. Eu não tinha hobby, meu hobby era assistir documentário. Meu passatempo era estudar e ler. Não conseguia sentar e ter uma conversa com os meus pais sem me incomodar com as falas, né, historicamente racistas que, enfim, eles só reproduzem, infelizmente. E não que a gente não corrija, mas
era um ponto de revolta, porque era tudo muito novo, muito intenso. E eu vivi um universo de despersonalização muito grande. Eu fui às minhas identidades políticas e é isso. Descobri que elas não são a minha totalidade. Porque durante o momento de formação era só isso que eu era. E era só isso que eu consumia para oferecer também, né? Levando ao máximo a questão do pessoal é político. Exatamente. Te atravessou. Me atravessou. Me perdi na persona, não me enxergava de uma outra forma além da ativista. O que você gosta de comer? Comidas afro-brasileiras. Enfim, eu tava nesse ponto, sabe? O que você gosta de fazer? Cinema negro, sabe? E não que isso seja ruim, mas eu tinha vergonha das coisas que não faziam sentido. Eu tinha vergonha de ser muito fã de Diário de Vampiro. E adorar filmes e séries de vampiro e assistir freneticamente. E, enfim. É muito legal você dividir isso, Nathalie, porque eu acho que talvez para muitas pessoas que começam a se envolver com o ativismo, esse seja o pico e é muito bonito você ser tão coerente com o seu trabalho e tão relevante e poder admitir que você gosta do Diário do Vampiro. Amo! Mas, acima de tudo, perceber que quando o ativismo se torna totalmente identitário, vai prejudicar a sua saúde mental. Vai, não. Isso é inquestionável, porque todas as dores do mundo se tornam as suas. Você sente todas as dores como as suas. E não existe aparelho psíquico que aguente, não existe estrutura que dê conta de tantos atravessamentos que não são os seus. Ainda mais quando você abre a sua caixa de e-mail todos os dias e tem relatos e relatos de mulheres passando por coisas que você passou e até piores. E você sente que você não dá conta. E aí eu adoeci, né? Passei por um quadro de ansiedade e depressão, não diagnosticado, sozinha, sem ferramentas. E trabalhando. Loucamente. Afinal, você não parou. Era a minha identidade, a dor era a minha identidade. E também tem isso. E se eu parar de sofrer? Do que eu vou falar? Se eu parar de sofrer? E se der certo? E se eu me acalmar? Eu me tornei a minha dor. Eu me tornei as violências que eu criticava, né? Eu destruí aquilo que existia em mim, meu, para viver aquela realidade que era real, mas não era completa. Então, a incoerência era o seu grande inimigo. Então, eu preciso ser coerente o tempo todo para essa plateia, para si mesma? Eu acho que chega um ponto que você realmente acredita que aquilo é você. Você fala do todo e você sabe que você é afetado pelo todo, mas você não consegue entender a subjetividade. Você não consegue entender as peculiaridades da sua experiência, né? Eu vivi, enfim, eu sabia reconhecer, né, os meus limites, reconhecer os privilégios, os não privilégios que eu tive, que é uma palavra complexa, enfim, as vantagens e não vantagens que eu tive durante a minha vida. Por que privilégios é uma palavra complexa? Me ensina. É porque eu acho que quando a gente fala sobre privilégios, parece que a gente fala de lugares ótimos e incríveis. E ter uma boa educação, estudar num colégio particular é privilégio. Talvez uma vantagem. Porque, enfim, um privilégio é algo que é me dado acima de tudo. E se você for ver, ter uma boa educação é o natural, deveria ser o natural. Então, numa sociedade hierárquica, capitalista, em que o que vale são os diplomas, é sim uma vantagem. Mas uma vantagem mostra que talvez é isso, está dentro de um esquema de um jogo estruturado na matéria. Que não leva em consideração as gerações anteriores. Exato. Eu acho que a vantagem, ela encaixa mais porque a gente está falando de prioridades em processos seletivos. Então, eu estou falando sobre coisas que me ajudaram a chegar em lugares que talvez outras pessoas que não tiveram, não tinham, mas isso não me faz privilegiada. A ideia de privilégio, ela é, o privilégio, entendeu? Sou uma pessoa privilegiada. Então, acho que as vantagens, elas encaixam melhor, porque elas mostram que é sobre acessar mais, acessar menos, oportunidades, não oportunidades. Muito bom. É muito bom aprender com você, Nath. Imagina. Mas, desculpa interromper esse raciocínio, eu acho que onde a gente ia chegar foi quando você percebeu esse seu adoecimento e o que você fez para mudar. Aí foi uma viagem ao centro da Terra, né? Da minha terra. Eu entrei pela primeira vez, eu acho que é isso. Eu sempre falo isso e as pessoas riem, mas enfim, ando em muito meio gay LGBT, então não dá pra falar a palavra vara sem causar rebuliços. Mas existe uma teoria nas ciências sociais chamada curvatura da vara.
Que é a ideia de que todas as vezes que uma vara de pescar... Acho que eu também frequento muito, porque eu fiz um... Você tá entendendo? E toda vez que eu falo isso, eu causo um rebuliço. Eu falo, Eu tô vendo o Lauro rindo ali também, que eu conheço meu público. Entendeu? Mas ela é Me séria. perdoa, continua. Você tá entendendo É a a quinta energia? série, ela vem. A teoria da curvatura da vara. Você que começou. Gente, poxa, conceitos, ciências sociais, uma coisa que séria. A vara, quando é torta, ela Piora. piora, vai piorando. Todas as vezes que você tem uma vara torta pra direita, não adianta você puxar a vara pro centro. Aham. Você precisa radicalizar e puxar a vara pra esquerda pra então ela endireitar. Chega de piada. Eu tô entendendo. Tá aqui, não adianta você puxar pra cá porque ela volta pra cá. Ela volta. Você tem que botar mais pressão pra esse lado pra Pra ela encontrar chegar no meio. Ótimo. Então, processos de radicalização exigem mais radicalização. Para você sair de um lugar radical como eu tava, que era o de que tudo é político, tudo é externo, eu precisei radicalizar ao máximo, entrar em um processo de introspecção. Foi quando os conteúdos ficaram mais sobre a sua casa? Nossa, foi bem antes. Eu acho que lá para 2017 eu já tava endoidando e falando, acabou, eu não vou mais falar de nada, de problema. Não esperem que eu comecei a jogar The Sims. Aí eu radicalizei, curvei a vara ao máximo, entendeu? Mas eu acho legal você falar sobre isso também, porque o público cobra muito de quem ocupa esse papel, esse lugar, e ele precisa ter mais cuidado, né? Eu acho que eu tenho responsabilidade também, porque acho que durante os primeiros anos eu me coloquei como nesse lugar de grande sabedoria, de grande entendedora. Eu ocultei os meus medos, as minhas inseguranças, eu não falava sobre isso, eu não expunha o quanto me doía, eu estava naquela figura sempre certeira e centrada, né, sobre tudo. E aí colhi os frutos que eram as pessoas esperarem isso sempre de mim em qualquer momento. Sim. E aí eu comecei a falar, gente, tô fodida igual, tô aqui acabada, chorando, minguada, esqueçam de mim, perdi muita gente. E aí comecei a falar mais sobre processos de autoconhecimento, né? Entrei na terapia, finalmente, quebrei um ciclo familiar aí que acreditava que autocuidado e, enfim, cuidado psíquico era coisa de quem não tinha louça para lavar, porque pobre resolve as coisas lavando louça. Então, passei a olhar a importância de me cuidar. E aí, foi buraco adentro. Aromaterapia, mandala lunar, meditação, japamala, tudo que havia de possibilidade, porque aí eu tava curvando a vara no limite, eu fui. E acho que hoje em dia eu encontrei um centro em que eu consigo falar sobre o externo sem me afetar completamente, né? Ele tá fora, me afeta, mas tá fora. E consigo me enxergar como um indivíduo no meio da minha identidade. Muito bom. Porque são diferentes pra mim. Você falou um pouco sobre relacionamentos, mas eu queria aprofundar porque tem tudo a ver com as relações digitais. Ai, por onde eu começo a falar sobre isso? O que eu vejo, do pouco que eu vejo da sua vida pessoal, é que você nunca caiu na armadilha, tentação ou até jogo de começar a ter amizades pelo tag. Pelo tag. Entende? No sentido de, então eu vou começar a sair com alguém famosa, sim. porque vai me taguear, vou ganhar mais seguidor. Aham. Aí, de repente, você vê todas as famosas, só são amigas entre famosas, não tem mais amigos que não são famosos. Famosos na internet, né, gente? Eu não tô falando... Sei lá, se a Beyoncé quer jantar com a Taylor Swift, é uma questão delas. Talvez jantem. Mas, entende? Porque nesse período de internet, quando eu digo que eu acho que você foi muito fiel a quem você é porque eu também não te vi jogando jogos muito plásticos da internet. Isso passa até sobre relacionamentos sociais, Exato. que foram se tornando muito transações. Você enxerga isso em você? Foi proposital se blindar? Olha, a resposta é muito menos bonita do que eu gostaria que fosse, mas isso aconteceu porque, enfim, baixa autoestima. Eu acho que a frase mais gostosa que fizeram ultimamente, que, enfim, resume a minha vida queria me derrubar, mas para isso vai ter que me levantar primeiro.
eu já tô no chão, meu amor. Não me envolvi nesses relacionamentos porque não acreditava que tinha nada de interessante a oferecer. Oh, não! Você tá entendendo? Mas quando a Tô. gente... eu sempre tive muita autoestima intelectual. Uhum. E isso me ajudou a aparecer e falar. E existia uma parte da minha criança ferida que queria Continue ser... falando sobre mim. Exato! E tinha uma parte da minha criança ferida que, você entende isso muito mais do que eu, sempre foi... esteve próxima de pessoas de muito destaque. A minha tia, em proporções bem menores, mas você entende exatamente o que eu tô falando, é madrinha da cidade inteira. Ai, você é sobrinha da fulana. Os meus primos, os mais famosos e bonitos, um casal de gêmeos de olhos azuis e verdes. Você é prima deles. Ai, eles são legais. E eu vivi a minha adolescência na sombra da minha família, que era muito legal. A minha família, eu era coadjuvante, as pessoas não sabiam o meu nome. Eu era sobrinha da fulana, eu era prima do ciclano. E a minha família, aquela diversão, aquela sensação numa cidade de 170 mil habitantes. Quando eu saio e vou trilhar a minha trajetória, eu falo, eu quero ser conhecida pelo meu nome. Uhum. Eu quero ser eu. Não por um desejo ou por uma autoestima de achar que eu era gigante, eu merecia fama, mas para curar, para sublimar o trauma de nunca ter sido chamada por nome e sobrenome. E porque eu achava que eu tinha o que falar, eu era inteligente. Mas acreditar que eu era interessante o suficiente a ponto de envolver pessoas e conseguir entrar nesse trâmite, nunca acreditei. E talvez isso tenha me blindado mesmo. Não acreditar que as relações pudessem me levar a algum lugar e ter crescido à sombra de relações, talvez me afastou de ter vivido. Então, às vezes é isso. Nem sempre o trauma é ruim. Nem sempre o trauma é ruim, mas talvez se você chegasse, de fato, a se relacionar com essas pessoas, você ia ver que você tinha muito mais a dar do que elas. Hoje em dia, minha autoestima melhorou, vamos combinar. Não, Anos por de favor, terapia. né? Mas o que baseou a minha relação com as pessoas, por exemplo, eu tive muitas oportunidades em que eu me auto-boicotei, ou relações que eu poderia ter construído com pessoas que sim, iam me trazer acessos e que eram muito legais e que eu realmente gostava como pessoa, e eu me afastei porque eu pensei, a pessoa vai pensar que é interesse. Porque o que eu tenho a oferecer? Eu também tenho isso, mas por quê? Bom, sendo que, na verdade, muitas vezes é do interesse também da pessoa. Exato. Mas é muito complicado e vem muito de histórico familiar e coisa. Você não pode dever nada a ninguém. Ai, é isso, eu cresci ouvindo isso. Eu também. Vai dormir na casa de alguém, lava a louça, arruma as coisas. Você vai deixar sua cama assim? Não pode, tudo é troca. Aham. A gente, quando você cresce em relações mercantilizadas, eu acho que faz parte do processo de liberdade você ter medo e achar que todas as relações são isso e sempre colocar na balança que talvez você não tenha, eu no meu caso, sem autoestima, nada a oferecer. Imagina que no início dessa coisa de recebidos, eu ficava constrangida. Falava, não manda não. Sério? Ai, não manda não. Não pode receber, não pode, não pode, não pode, não pode. Caramba. Que talvez seja uma fala privilegiada, mas não é isso. Era um constrangimento. Tipo um assim, eu não constrangimento. mereço, parem com isso. Não, eu sinto... tenho muita dificuldade de monetizar o meu conteúdo, né? Podcast, por exemplo, tem Apoia-se, que é muito comum. E pra mim, eu tenho muita resistência, apesar de querer fazer em breve. Porque aí, Vai terapia. fazer? Vou fazer terapia. Já guarda aí. Guarda aí, guarda o dinheirinho. Guarda na poupança. Pra ajudar a mamãe a continuar trabalhando. Pelo menos o preço do lanche. Mas esse pensamento, até uns anos atrás, era inimaginável. Como assim eu vou tirar dinheirinho da minha pobre audiência? Desses universitários pobrezinhos? Não, não, não. Eu vou trabalhar de graça. Eu vou pegar todo o dinheirinho que eu ganhar com publicidade e dar tudo de mim. E se eu não tiver, eu vou continuar produzindo de graça. Porque eu não acreditava que o que eu tinha a oferecer era suficiente para, enfim, ser pago, Sim. porque eu tinha... Assim, como eu trabalho, eu sempre tive alguma autoestima, mas ainda cruzava com um indivíduo. Só que é muito sucesso, né? Então, para você aceitar o sucesso, tem que vir com sacrifício. E aí, então, gente, jamais. Nossa, Já fui longe demais. Fazer live, o povo mandar dinheiro. Gente, para com esse superchat, vai pagar uma conta de água. Ai, que louca, né? Hoje em dia, eu entendo a complexidade dessas relações na internet, mas eu entendo também que o conteúdo e a forma como a gente se coloca pode ser mais livre, pode ter o apoio sim das pessoas que Sim. acompanham a gente há tantos anos. Porque eu me percebi apoiando criadores que eu gostava muito, porque eu queria que eles continuassem. E me sentindo muito feliz por fazer parte daquilo, sabe? Eu falei dos recebidos e
vou falar com câmeras rodando, porque assim, e nem cai tão bem pra mim, mas cai muito bem pra você, mas é porque assim, isso nunca saiu da minha cabeça. Eu peguei um freela lá em anos atrás, acho que era, sei lá, 2016, não sei, mas muito antes de 2020. E eu precisava mandar uns recebidos de uma marca e eu entrei em contato com você. E você foi muito querida. Oi, Má, tudo bem? Calma, não, você foi perfeita, você foi perfeita. Você falou, Má, querida, muito obrigada por ter pensado em mim. Porém, tem um acontecimento com essa marca que nem eu sabia e eu não vou receber. Mas muito obrigada. Nathalie, isso marcou de uma maneira, porque de lá pra cá eu já vi tanta mentira. É tanta mentira, você foi tão íntegra. E eu imagino que esse tenha sido fácil. Mas você passou alguns desafios na sua carreira por ser assim? Tem lencinho ali. Ai, Marcelo, sabe? Pô, assim, hoje eu acho tão engraçado, eu acho tão delicioso ver as pessoas revoltadas com o jogo do tigrinho. Eu amo as pessoas tão, eu tô revoltada com esses jogos de azar na internet, isso é um absurdo o quanto eles tentam comprar os criadores desde que o mundo é mundo. Agora só tá mais em alta. Assim, eu já recebi propostas que mudariam a minha vida e a vida da minha família, de empresas que, enfim, eu joguei o nome no Google e estavam com 1 bilhão de reais congelados pelo Ministério Público por terem participado de desastres climáticos em cidades brasileiras. E essas marcas querendo me pagar quantias muito longe do escopo ou do meu, enfim, da minha, esqueci o nome, mas enfim, de quanto vale, teoricamente, o meu trabalho, dos meus valores. Que é tudo especulação também, né? Exato. Porque número de seguidor não quer dizer o quanto que você é relevante. Aí é uma discussão. É uma conta aleatória que a gente faz, que mistura autoridade, relação e não sei o quê, a marca. Assim, pra mim, isso acontece sempre, mas aquele caso foi assustador, porque a quantia era exorbitante. E existia uma conversa ali, tipo, eu sei que você sabe quem eu sou, e eu sei quem você é, então vamos fazer esse bem bolado, porque eu preciso de você nesse momento. E ó, tá aqui na mesa. Quase um toma lá da cá. Foi, tá aqui na mesa. Sim ou não? Eu chorei, hein? Eu chorei. Eu adoraria dizer, não, foi muito fácil. Foi muito fácil, porque eu jamais fecharia. Mas a tentação, ser tentada no deserto, como Jesus Cristo foi, 40 dias pelo capeta, quando você não tem dinheiro algum, foi basicamente isso, assim, eu me senti usada, tipo, eu senti que era uma piada pra começar, que alguém lá dentro, vamos ver se a Nathalie aceita, e ao mesmo tempo eu falei, que bizarro. E também, pelo menos pra mim, tem uma sensação de como ousam. Como ousam? Como ousam achar que tem preço? Como ousam? Os meus valores, o que eu acredito, como ousam? E te digo uma coisa triste, é porque o de muitas pessoas tem. Porque depois eu vi outras pessoas fazendo. E aí eu fiquei, droga! Mentira, gente. Imagina! Mas a minha voz paterna, desse pai capricorniano, ele vai falar, pô, mas graças a Deus, sei quem sou. E sei o que eu construí e como foi difícil. Mas, meu, é de dar raiva. É real de dar raiva. Porque não vou me corromper. E tem um momento, eu acho que... Assistiu Divertidamente 2? Não assisti. Posso dar um mini spoiler? Por favor, todos. Tem um momento em que, por exemplo... não vou dar um exemplo do filme. Vou dar um exemplo, sei lá. Ou talvez seja um exemplo do filme. Desculpa, tô meio perdidinha. Meus divertimentos são perdidos. Mas uma amiga cai no chão, ela vai lá ajudar. E aí ela entra num novo sistema que tem, que é o seu senso de alto valor. Sua identidade. E por mais que esse não... tenha sido... É complexo. É uma escolha de Sofia. Péssimo filme. Geração Z, depois eu conto o que é a escolha de Sofia. Assisti na escola. Também. Passavam pra gente, né? Pra gente ficar com medo, né? Pelo amor de Deus. Eu via... Você acaba de assistir esse filme e você pensa, quem meus pais escolheriam? Enfim, depois eu conto. E esse momento que você diz não, vai pro seu senso de
Não, eu sou isso sou eu. Eu sou íntegra. Isso não se perde. Não se perde, mas sabe qual é a revolta? Que ninguém sabe. Agora sabe. Agora sabe, mas eu sinto que até isso se torna troca na internet, troca de autoridade. Sei. Eu vi ao longo dos anos muita gente fazendo essas escolhas difíceis e fazendo questão de expor isso. E eu entendo, é um puta marketing. E aí eu olho pra trás e falo, putz, eu também, por que eu não falei, né? Pra me dar essa moralzinha. E aí é isso, só é bom pra mim, sabe? Isso é importante pra mim. E fez sentido, sempre fez pra mim. E eu acho que talvez seja isso que ao longo dos anos me manteve na internet. Porque é isso, as pessoas perdem tudo porque elas perdem a confiança, né? Sim. Eu acho que a coisa de mais valor que a gente tem nessa relação é a confiança. O que me deixa curiosa, você acha que quando a caridade é espetacularizada, ela ainda é caridade? Olha, essa aí, você veio, né? Ai, 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 que mulher perigosa! Ela veio! Não, Mas eu me fiz essa pergunta o tempo inteiro. eu também, juro. Eu também vou me posicionar aqui, eu não vou te jogar para os leões. Porque eu entendo o valor que quando você vê uma pessoa doando, você tem mais vontade de voar, então, de doar. Eu acho que tem uma boa influência, mas eu me pergunto qual é o limite, porque nós sabemos qual que é o jogo da internet, qual que é o algoritmo que está mandando e como esse algoritmo vai trazer dinheiro depois no dia seguinte. Exatamente. O que eu vi, né? Vi números de pessoas 1000 crescendo muito durante uma catástrofe ambiental, o que é desesperador entender que é isso, uma catástrofe se torna um commodity, uma forma de crescer o seu trabalho, de se desenvolver, enfim. Mas ao mesmo tempo é isso, eu vi movimentações fundamentais acontecendo. E chegou um ponto que, a gente sabe o que a gente está falando, né, do Rio Grande do Sul. Chegou um ponto que a coisa estava tão feia que a pior das pessoas do mundo estava apoiando. Eu falei, isso! Posta, faz alguma coisa digna, pelo amor de Deus. A gente sabe que você está fazendo isso para limpar a tua imagem, porque a tua imagem é podre. Porque você é uma pessoa podre. Então faz esse mínimo mesmo, aproveita que você juntou esses milhares de dólares e reais ao longo desses últimos anos e põe uma coisa relevante. Só que ninguém vai esquecer, eu não vou esquecer, espero que ninguém esqueça. Eu também. Tava totalmente com você. Vai, então posta, vamos ajudar, vamos. Mas é que uma vez que passa, você fala, o que aconteceu aqui? O que aconteceu? Acho que a gente tá falando sim sobre o Rio Grande do Sul, mas tem outras coisas que acontecem. Exato. Que eu me pergunto novamente. São canais, são marcas. Marcas precisam ser relevantes. Marcas precisam trazer novidade. Exato. Só que quando a sua vida precisa ser uma constante novidade, a minha vida é um saco. Minha também. Sim. Às vezes chega, por exemplo, orçamento de publicidade. A gente quer fazer 24 horas com a Marcela. Estou pronto para ficar 12 horas em frente ao computador. Não tem muito. Mas eu sou grata à Marcela do passado, que entendeu que ela ia atrair muito a si mesma se ela tornasse a vida dela um espetáculo. Nossa, isso é muito, muito sério. Eu tornei uma parte da minha vida um espetáculo recentemente com a minha obra, né? Porque precisei. Afinal, estava fazendo uma bela obra de blogueira, meu sonho realizado. De repente, tomando no cu. Falei, por que ninguém falou que era tão insuportável? Sei lá, minha Ninguém te falou? Eu vi os vídeos. Assim, eu não tinha experiências humanas próximas de pessoas fazendo obra. Eu cresci numa realidade com muito pouco acesso financeiro. Minha família nunca fez obra grande. É um pedreiro que vai arrumar uma coisa no telhado, quebra o telhado, demora 50 anos para arrumar. E aí eu comecei a conviver com pessoas de maior poder aquisitivo, trabalhando com influência de conteúdo. E a gente sabe que nesse meio tudo é mais fácil. Pra gente, os acessos são mais fáceis, as experiências são melhores, a experiência do consumidor é outra. E todo mundo tinha uma ótima experiência. E eu via as coisas na internet, ótima experiência. Só que eu já tinha tido umas experiências ruins, com troca, com parceria, assim, de coisas sérias. Eu falei, não vou fazer parceria de nada, eu vou pagar tudo.
E me ferrei, porque se houvesse ali uma moeda de troca de visibilidade, talvez tivessem mais medo. Só que como não Olha, tinha... interessante. Porque aí você tá jogando com reputação. Aham, exatamente. E aí, como deu muito errado, eu tive que jogar com reputação. Eu tive que botar o verificado pra gritar, o que eu acho terrível. Desculpa, nunca tinha escutado isso. Eu acho terrível, tipo, eu fui muito maltratada nesse restaurante. O que você faz normalmente? Você pega, você sai de um lugar que você teve um tratamento bosta, você fala com o gerente ou você deixa uma review negativa no Google. Isso. Pronto. Quando a gente usa a nossa influência, você chega em muito mais pessoas, né? A experiência de um usuário, de um cliente, se transforma numa catástrofe, às vezes, para um negócio que tinha um funcionário mal educado. Sei lá, eu olho muito Eu por acho que esse tem que tomar lado. muito. Bom, eu sou a pessoa que não dou nenhuma nota abaixo de 5 nos aplicativos de Aham. transporte, porque quando eu penso, não, mas isso é a vida dessa pessoa. É. Não... Então, assim, tem que ter consciência. Você pode destruir a Pode. vida de uma pessoa com um tweet. Você pode destruir a vida de uma pessoa, você pode destruir um negócio. E o que aconteceu comigo foi assustador. E pela primeira vez eu falei, eu preciso entender o que eu faço aqui. Eu Aham. fui lesada de várias formas e eu entrei com um processo judicial. Ponto. Ótimo. Só que eu entendi que um serviço existia ali a ser prestado porque eu descobri que isso é muito comum. E que muitas pessoas passam por coisas iguais ou piores às que eu passei e não tem a possibilidade de recuperar, né, o prejuízo ou de buscar justiça porque se torna muito caro judicializar. Uhum. Então eu entendi isso, entendi que eu precisaria expor isso como um serviço, porque eu não gostaria que tivesse acontecido comigo ou com outras pessoas que não teriam acesso a essa realidade da construção civil, que é caótica, entendendo que eu ocultaria nomes. Então eu não falei quem eram as pessoas, a empreiteira, enfim, tudo é um processo, tá tudo no judicial. O que eu posso fazer de acusatório com nomes e CNPJs está sendo feito, mas eu precisei expor. E aí, virou um caos. Porque, enfim, ao mesmo tempo que eu consegui ajudar muita gente, sinto que prestei de fato um serviço, eu levei meus advogados, falei com os meus advogados em vídeo, como as pessoas poderiam se proteger, como as pessoas poderiam analisar um contrato de prestação de serviço, quando elas fossem fazer uma reforma na casa, que é muito caro, e você não pode se dar o trabalho de errar nesse nível que eu errei, por ingenuidade, falta de informação. E foi muito interessante nesse ponto, mas eu percebi que no momento em que eu quis parar agora, que eu fiquei um mês doente, porque deu mais coisa errada na minha obra e eu mudei para minha obra no meio. E aí eu peguei uma sinusite com bronquite no final Meu e Deus. desenvolveu para uma influenza e eu passei um mês apagada, assim, de cama, real, nesse último mês de maio. Meu Deus. Agora você tá bem. A imunidade no chão, Um né? funk, mas... Entendeu? Mas tô bem melhor, assim, tô aqui, tô viva. Mas eu fiquei, assim, mais do que quando eu peguei Covid. Me destruiu, real. Um mês, assim, apagada, tomando muito antialérgico. Fiz desmame do meu remédio psiquiátrico sem saber. Menina, minha cabeça... Sem saber? Esqueci. Ah. O cérebro da gente, ele vai pra lugares perigosíssimos. Não, aí ferrou. Esqueci. Então foi um mês de caos e pavor. E não postei nada. Meu Deus. Eu fui a responsável pela ansiedade de milhões, aquelas, de dezenas de jovens adultos engajados nos problemas da construção civil. Foi como se eu tivesse construído uma novela e não tivesse dado um fim. Eu não tenho uma season finale para a grande espetacularização do caos da minha obra. E eu entendi daí o poder das coisas grandiosas, porque eu acho que essa foi a coisa mais emocionante que já aconteceu comigo e eu expus. E o poder que a gente tem de envolver, de capturar. Eu capturei a atenção dessa audiência, a ponto das pessoas só me mandarem mensagens sobre isso. E é por isso que eu duvido de muita coisa que eu vejo, porque a gente sabe o poder da polêmica. A gente sabe. Eu não sabia tanto. E nem foi uma polêmica séria. Foi Não. uma polêmica aqui, ó. Mas é gostoso, né? Eu acho que as pessoas gostam, tá rolando uma voyeur. emoção. Isso! Qual que é o próximo episódio? É. Nossa, quando eu falei que tinha dado problema, o povo, o quê? Qual o problema? Pareciam viciados, assim. Gente, muito amor pra todo mundo que tá acompanhando o Diário de Obra. Mas eu entendi... Por favor, continue, inclusive. Não, peraí, agora é assim. A gente entregando nossa maturidade. Nossa.
Gente, ó, Eu, muito eu amor. juro, uma dificuldade. Uma dificuldade. E as crianças fazem com uma facilidade, Aqui, né? ó. Eu sei que a galera tá assim agora, ó. Coração quebrado. Ah, Foi. Mas eu fiquei assustada. Porque eu falei, houve algo causado por mim, uhum. intencionalmente. Porque eu fiquei viciada em entregar para as pessoas o que elas queriam. Até o momento que eu falei, chega, acabou, que eu tô doente. Bom, com essa mesma amiga minha, Europa, que tá desconectada, ela finalmente baixou o TikTok, depois de muitos anos. E aí ela foi me procurar, achando que eu tinha um perfil. Não tenho, gente, eu tô só lá de fake. Fake não, mas eu não sou ativa, eu sou consumidora. E aí a primeira coisa que apareceu foi Marcela Ceribelli, motivo da separação. E aí, dali pra baixo, Era era só assim, coisas que eu poderia ter ganhado tanto dinheiro. se você tivesse pensa ali, monetizado. Pô, você podia ter monetizado isso, mas não seria eu. E eu acho que são algumas escolhas que a gente pode fazer, mas também perceber Exato. quem são as pessoas que você está consumindo conteúdo e será que de verdade isso aqui? E aí a gente entra... Vai para um outro lugar. É. Né? Eu preciso fechar, recebi no meu ponto. Você acredita que a gente... Não acredito. Nem eu, juro por Deus, não acredito. Pra mim, a gente tava no começo ainda. É? Eu tô de cara. Você quer falar alguma coisa? Um A pronunciamento? gente tá há quantos anos aqui? Parece que tá há 5. Pois é um longa, né? Porque a gente é do YouTube. É, tem essa diferença. Por isso que o podcast faz sentido pra você, né? Eu amo. E por isso que o TikTok faz a gente sofrer tanto. Também sou consumidora mais que produtora. Hoje em dia só reposto. Mas é difícil se adaptar. É? Nossa. Não tem o menor poder de síntese. Exato, somos prolixas. Somos prolixas, vamos falar e no meio a gente vai fazer um coração e de repente... Brá. Mas quero falar sobre algo legal com você pra gente terminar, porque eu tô curiosa de saber. Falamos sobre 9 anos pra cá, mas a gente sabe que, diferente desse programa, tá só começando. Como que você imagina a sua visão do futuro e o legado desse seu trabalho tão importante? Caramba. Olha, a minha visão de futuro, ela é muito mais livre, viu? Eu acho que eu tenho orgulho de tudo que eu construí e eu continuo construindo coisas que eu acredito e acho extremamente relevantes, não só para mim. Fiz um programa, o Tem que Sustentar, 8 episódios falando sobre sustentabilidade com uma puta estrutura de uma forma incrível no YouTube, gratuito. Vamos fazer uma segunda temporada e fora disso, eu acredito na minha liberdade. Então, o que eu tenho construído na internet são coisas que eu gosto e que eu gostaria de consumir também. Eu acho que eu parei de desejar falar com muita gente e comecei a desejar falar com quem quer me ouvir e eu gostaria de ouvir de volta. Muito bom. Então, eu consegui equilibrar muito mais esse meu lugar, encontrei esse meu lugar, o que eu demorei muito para fazer. E o engraçado é que, apesar de tudo, eu amo criar conteúdo. E quando eu perdi isso, eu fiquei assustada, então eu consegui recuperar esse prazer. Se você me perguntar o que você se vê fazendo daqui a anos, eu me vejo continuando criando conteúdo. Eu já tive e sigo tendo muitas oportunidades como apresentadora, em outros tipos de veículos. E eu faço e desenvolvo e, enfim, posso me evoluir desde que isso não atrapalhe e não interfira no que eu construí até aqui, porque eu tenho muito orgulho e quero continuar fazendo. Sabe aquela ideia? Influenciador aposenta? Não sei. Provavelmente aposentarei com 50, 60 anos, porque eu não tenho esse ranço da internet. Eu gosto de ver as coisas mudarem por mais que me assustem. Sim. O que eu quero é construir outras coisas no offline. Sinto falta do offline. E eu acho que eu vejo o futuro da internet, falando no geral, como a materialização dessas comunidades. Eu acho que com o passar dos anos, pós-pandemia, que a gente estava até falando antes de ligar a câmera, a gente vai começar a sentir tanta falta do outro. A gente já sente, a gente só não percebe. Sim. Mas a gente vai começar a sentir tanta falta do outro que eu acho que a gente vai recuperar aquela energia de encontrinho. Você lembra que tinha isso na internet? Que? Se eu lembro, o encontrinho das blogueiras era Encontrinho o das auge, blogueiras. era meu sonho. Você já era famosa? Eu fui em 2. É, Antes de ser famosa, eu fui em 2 da Boca Rosa. Você não era acredita? famosa ainda? Não. Achei que você já era. Não, eu fui um em 2014 com a Bianca, encontrar ela, que eu tinha que comprar R$50 de uma marca X e aí encontrava ela. Não era nem a dela. Não era nem a dela, não tinha marca.
E ela ainda estava, enfim, no quartinho dela, lá na comunidade, no Rio. Aham. E depois um outro eu tinha 1 ano de canal. Mas assim, eu acho que isso era legal. As pessoas tinham vontade de se encontrar, materializar comunidades. Eu acho que é isso que vai acontecer no futuro. Eu também. E eu acho que eu vivi um gostinho disso nos autógrafos do livro. E nos eventos ao teatro, vivo, né? No exatamente. aniversário, acho E é que completamente diferente, né? é completamente diferente. Não se explica. Não se explica. Não se explica, é muito bonito. E, ó, Nathalie. Não, pode. Não vai embora. já acabou, meu Deus, muito rápido. Cara, volta sempre. Ai, obrigada, eu adoro. Eu vou fazer um quarto pra você. Vamos. Ai, que delícia. Pelo amor de Deus, isso é muito bom. Muito Ó, seu podcast tá muito bom também. Quero convidar as obrigada. ouvintes a ouvirem, quem não conhece ainda. E, nossa, volta sempre, Nath. Foi Ai, incrível. gente, Obrigada. Vocês podem me acompanhar nas redes sociais, Nathalie Neri, o podcast Apocalípticas dos Últimos Dias. Mas é isso, um espaço para gente ferrada. Eu acho que eu tô nessa energia de expor as minhas fraquezas, tudo que eu tratei na psicóloga e hoje tô melhor. Uma mulher madura, que não tem medo de ser frágil, vulnerável. A gente precisa viver entendendo que é isso. Compartilhamos vitórias, sucessos, mas no fim a gente também passa pelas mesmas dores, né? Olha isso, a gente tem experiências tão diferentes de vida e a gente se encontrou em tantos momentos aqui. Aham. Isso é muito legal. Então eu venho do futuro te dizer que depois dos 30 só melhora, tá? Melhora muito. Ai, que bom. Não é papinho. É real. Tem muita coisa que melhora e assim, vambora. É isso. Ai, que honra estar aqui. Que delícia conversar com você, de verdade. Muito Parabéns fã. por tudo isso que você construiu ao longo dos anos, porque é isso. Mesmo você não tendo acreditado que a Óbvios iria, meu Deus, ela se destacou e saiu que aconteceu de uma forma gigante. Obrigada. Em todas as frentes. De coração. Muito Eu acompanho, ó, obrigada. desde Eu sei. Desde lá. Sempre teve um design lindo, gente. Fico passada. Eu segui, inclusive, a página porque eu achava lindo tudo. Falava, cara, que fresco, que jovem, que lindo. Ah, obrigada, amiga. Imagina. Obrigada. Volta sempre. Obrigada. Dá a mãozinha. Ai, foi Touch, tudo. foi tudo. Obrigada. Foi tudo. E aí, bora continuar esse papo nos comentários? Segue a gente aqui para receber os novos episódios assim que chegarem e já aproveita para avaliar o podcast. Também estamos no Instagram, então vem seguir a gente no @obvios.cc para conversas corajosas sobre felicidade feminina e no @chapadinhas de endorfina para se apaixonar pelas coisas incríveis que seu corpo é capaz de fazer. E enquanto nosso próximo episódio não chega, escute também o Corre Delas com Luana Vieira, nosso podcast sobre carreira na real.